Olá, turma. Hoje continuamos nossa aula de Formação Econômica do Brasil, discutindo o processo de transição da economia nacional do trabalho, uma sociedade escravocrata, para uma baseada no trabalho assalariado ao longo do século XIX. Então, essa parte da matéria vai abarcar os capítulos 23, 24 e 25 de Formação Econômica do Brasil. Inicialmente, a gente vai começar discutindo a questão de transferência de mão de obra do Nordeste para a região amazônica, em seguida, a eliminação do trabalho escravo, para depois finalizar a aula apresentando alguns efeitos no nível de renda e ritmo de crescimento na segunda metade do século XIX. Então, antes de mais nada, a gente tem que colocar que um ponto relevante ocorrido na região amazônica, que durante muito tempo ficou alijada dos ciclos de crescimento econômico baseados em monocultura, ela acaba se inserindo como uma área importante à medida em que se descobre a borracha na região, e particularmente à medida em que essa borracha ela vai ganhando mais relevância no mercado internacional, principalmente na virada do século XIX para o século XX, com o desenvolvimento da indústria automobilística, a necessidade de produção de pneus, e por esse motivo ela acaba sendo reinserida dentro do sistema de produção nacional. Então, o sistema de extração de produtos amazônicos, ele inicialmente vai ocorrer a partir do século, logo no início do século XVI e do século XVII, com os jesuítas, né, e suas missões. Contudo, eram produtos muito mais ligados à produção de frutas, à produção de produtos tropicais, à produção de cacau como principal bem gerado. Mas havia sempre um problema grande de demanda de mão de obra, que era uma região com grandes vazios demográficos, uma região muito grande, em que, por um lado, não havia um desenvolvimento de grandes centros urbanos, e por outro, havia, né, em razão da selva, era uma região difícil de se explorar, e também uma região em que os trabalhadores indígenas, que muitas vezes eram escravizados pelos portugueses, eles tinham mais capacidade de se posicionar contrariamente a esse tipo de ato hediondo. Então havia essa ausência de mão de obra para esse tipo de serviço. E a demanda para produtos tropicais ela também acabava não sendo constante, ela muito variava muito em relação a esse tipo de produto. Então, seus preços eram mais voláteis no mercado internacional. Isso dificultava, em grande medida, né, estabelecer uma indústria, mesmo que extrativista, nessa região. A exportação da borracha, né, o ciclo da borracha, ela vai começar lá em 1820, em valores relativamente baixos, mas à medida em que o preço da borracha vai crescendo ao longo do século XIX, essas exportações elas começam a crescer, atraindo mais trabalhadores, principalmente do Nordeste do país, que já haviam, em grande medida, entrado em uma fase de estagnação e depois do fim do ciclo do açúcar, e acabavam atuando mais na pecuária para subsistência, né? Então, parte desses trabalhadores eles vão sair do sertão nordestino e migrar para o norte do país, para a região amazônica, né? Tanto para o Pará quanto para o Amazonas. Então, lá em 1840, o preço
da borracha já era de 45 libras esterlinas, né, por tonelada, e com isso se vendia 460 toneladas anuais. Em 1850, esse preço subiu para 1118 e a produção de borracha também cresceu. Né? Em 1860, o preço internacional também cresce, chegando a 182 libras esterlinas, e a produção de borracha também sobe para 3.700 toneladas anuais. E essa produção de borracha ela vai crescendo ao longo do segunda metade do século XIX, até chegar ao seu auge ali em 1900, 1909, onde atinge 35 mil toneladas anuais. Esse auge ele se dá exatamente num período em que a indústria automobilística se firmava nos Estados Unidos e a demanda por borracha para a produção de pneus e de outros componentes para o carro aumentou. Ainda não havia o desenvolvimento de borracha sintética, então isso fez com que o preço da borracha crescesse muito. Mas já após 1917, esse preço cai muito, vai chegar lá a 100 libras esterlinas e vai, à medida que vai se desenvolver também outras fontes, além da região amazônica, né, a oferta da borracha vai crescer, vai haver um competidor forte na Malásia, mas também vai se descobrir a borracha sintética ao longo do século XX, que vai fazer com que esse preço se reduza muito. Então, a gente tem 3 fases do ciclo da borracha, que para aproveitar essa onda internacional, a primeira fase é uma solução a curto prazo, com uma produção na Amazônia de forma extrativa, né? Então havia essa demanda internacional e como havia demanda por borracha, não havia grandes concorrentes, outros ofertantes, e não haviam também desenvolvimentos técnicos para a produção sintética desse produto. A primeira fase foi a que mais beneficiou o Brasil, a região amazônica, com essa extração nessa região no início do século XX. Na segunda fase, que a borracha vai se desenvolvendo, se tem uma solução economicamente racional, com a produção ocorrendo onde houvesse maior infraestrutura e oferta de mão de obra. Então a produção de borracha ela passa a se deslocar da região amazônica para a região, né, do sudeste asiático, para a Malásia, etc. Nessa fase também se estabelece na Amazônia um empreendimento da Ford para tentar tornar mais barato o processo de extração da borracha a partir da introdução de um modo de produção mais caracteristicamente industrial. A terceira fase do ciclo da borracha é a sua descoberta da borracha sintética, em que acaba com isso eliminando a participação do Brasil, né, ou limitando ela de maneira muito restrita no mercado internacional. A grande questão que o Furtado vai colocar nesse período é que, à medida em que o café começava a se desenvolver no Sudeste, se tornava necessária a introdução de mais mão de obra para atuar nessa região. E que a gente viu na aula passada, isso redundou na entrada de imigrantes europeus. Contudo, havia mão de obra disponível no Nordeste inicialmente, e essa mão de obra ela não se desloca para o Sudeste para a produção de café, mas sim para a produção de borracha, que era uma região mais próxima. E no início, quando a borracha estava com preço internacional mais alto, isso levou essa população a imigrar de maneira mais intensa para a região norte do país, para a região amazônica. Contudo, foi um ciclo muito breve e o preço internacional caiu muito rapidamente, fazendo com que esse setor estagnasse. A grande questão que o Furtado vai colocar, contudo, é que isso não impediu a imigração contínua desses trabalhadores do Nordeste para o Norte do país, porque não havia uma compreensão exata por parte deles, a maior parte de trabalhadores iletrados, sem acesso à informação, sem acesso ao jornal, de que haviam fatores externos como o surgimento de novos concorrentes
como o desenvolvimento da borracha sintética, que estava fazendo com que esse setor ele tivesse fadado ao fracasso. Então, mesmo numa fase em que o preço da borracha vinha caindo, ela continuava atraindo imigrantes para a região amazônica, que tinham a esperança de que o ciclo se reverteria e voltaria a um auge de crescimento. O resultado é que a região amazônica ela acabava absorvendo uma parte da mão de obra que poderia ter se deslocado para a região do café. Outro problema que o Furtado vai colocar para o desenvolvimento desse novo ciclo econômico, que vai ser o ciclo do café, era a eliminação do trabalho escravo. Tá? Então, ele vai assinalar, vai supor dois cenários principais. Então, o primeiro cenário é supondo uma região sem terra livre, tá? Onde não tem terra disponível, está tudo ocupado por produção. Então, como imagine uma ilha em que todo o seu território já esteja dividido e já esteja sendo utilizado para a produção de algum bem. E essa produção se baseia em trabalho escravo. Tá? Com a abolição dos escravos, eles viram assalariados. Porém, os salários eles são muito baixos, porque não há outras alternativas de emprego. Como não tem terra disponível, eles não podem, por exemplo, explorar outras regiões, produzir outros tipos de bens, não vão conseguir se empregar numa sociedade com características agrícolas. Como resultado, embora continuem livres, eles passem a ser livres, eles continuam trabalhando nas fazendas daqueles bens de monocultura gerados nessa ilha. Então, a distribuição, embora se dê liberdade, eles consigam a alforria, a distribuição de renda pouco se altera. Os salários se mantêm em níveis de subsistência e a organização da produção pouco se altera também, pois os preços relativos de trabalho, capital e terra não mudam, à medida em que não há como se expandir a produção de maneira extensiva nessa região, nessa ilha. O segundo cenário, que o Furtado supõe, é uma região com terra abundante, em que, com a abolição dos escravos, eles podem buscar terra livre. Com isso, para os fazendeiros atraírem esses ex-escravizados para a produção de café ou do produto de monocultura que eles estão realizando, tornava-se necessário ofertar salários mais altos para manter esses trabalhadores nas fazendas, desde que deixem de ser escravos, passam a ser trabalhadores remunerados, assalariados, com salários mais altos do que no cenário anterior. Com isso, vai haver uma redistribuição de renda a favor dos ex-escravos. E a organização da produção pode alterar, pois o preço de trabalho está mais caro relativo ao preço de capital e terra. Então, se pode ir em busca de outros tipos de bens mais rentáveis, para se produzir. Também pode levar a uma busca desses trabalhadores. Eles vão ter com um salário mais alto uma demanda maior por produtos. Com uma demanda maior, isso também vai servir de estímulo para a geração de novas atividades econômicas que vão potencializar uma mudança estrutural na economia. Questão aqui, olhando para esses dois cenários, se pergunta qual deles o Brasil se aproxima. E a questão aqui é dos dois, dependendo da região que a gente está analisando. A região do Nordeste, a principal região produtora do açúcar, ela se aproxima mais do cenário 1, onde havia pouca terra livre e pouca demanda por mão de obra. A mão de obra que já trabalhava, não havia um mercado tão grande para o açúcar brasileiro, ele estava se reduzindo ao longo do tempo, então não se necessitava aumentar muito a oferta do bem. De mesma maneira, não havia uma pressão por salários mais altos à medida em que não havia escolha para esses trabalhadores. Ou eles imigravam, e os que ficavam, eles só tinham a opção de trabalhar nos engenhos de açúcar. Eles não poderiam optar, por exemplo, pela subsistência ou por produzir outros tipos de bens. Não havia essa escolha. Então,
os salários se mantinham muito baixos e isso pouco dinamizava a demanda agregada da região, né, a partir da geração de mais consumo, de mais, enfim, busca por outros tipos de bens, de mercadorias, de atividades, serviços, e aí por isso a economia ela não se alterava estruturalmente. Já a região do café, né, a região do sudeste do país, região de São Paulo, região do Rio de Janeiro, ela se aproximava mais do cenário 2, onde havia terras abundantes. Nessas terras abundantes faziam com que houvesse a possibilidade desses ex-escravos viverem de subsistência ao invés de se empregarem nas fazendas e a possibilidade de migração de trabalhadores também para essa região buscando ocupar essas terras. Dessa maneira, né, as fazendas de café acabavam ofertando salários mais altos do que nas regiões, na região que se produzia açúcar originalmente, e por esse motivo havia um impulso maior para dinamizar a economia e mudar ela estruturalmente. O Furtado ele vai observar que apesar disso, né, dessas possibilidades que se tinham de, a partir da abolição da escravatura, mesmo havendo menos escravos do que ex-escravizados do que haviam nos Estados Unidos, por exemplo, como a gente falou na aula passada, de eles terem uma melhoria nas condições de trabalho através da inserção da produção do café, onde se ofertava salários mais altos. Contudo, ao invés disso ocorrer, na prática, o impulso e o estímulo à imigração europeia acabou mitigando a redistribuição a favor dos ex-escravos. Então, aqueles salários que seriam mais altos a favor dos ex-escravos que ficaram, né, no país, acabava não se concretizando porque eles perdiam esse emprego para os trabalhadores vindos da Europa, dado essa preferência, essa predileção dos cafeicultores por esses trabalhadores, até com aquele sentido racista, eugênico de clarear a nossa população. Então, Furtado ele nota a desvantagem dos ex-escravos em competir com os imigrantes europeus, onde, abolido o trabalho escravo, praticamente nenhuma parte houve modificações de real significância na forma de organização da produção e mesmo na distribuição de renda. Então, esses trabalhadores escravos eles são excluídos do modo de produção, né? Então, em vez de terem um trabalho no setor agroexportador com um salário mais alto, eles acabam migrando para produções de subsistência, vivendo em condições mais precárias. Isso vai ser uma marca indelével do processo de integração, ou pelo menos de não integração do negro na sociedade brasileira pós-escravatura. E daí já nasce, né, se aprofunda a questão da desigualdade racial no país, à medida em que, embora eles tenham sido libertos, tenham alcançado a alforria, eles não conseguiram meios de subsistência básica de vida a partir de trabalho remunerado com bons salários, né, foram trocados pela mão de obra europeia. Depois disso, o Furtado ele discute o quanto houve de crescimento no nível da renda e no ritmo de crescimento na segunda metade do século XIX. Então, quanto cresceu, né, a renda real da economia, né, a renda real, aquela renda acima da inflação, no período de 1840 e 50 até 1890, 1900. Então, primeiro, alguns valores. A quantidade exportada nesse período em volume cresceu 214%, né, impulsionada pela produção do café. O preço médio das exportações cresceu 46% e o preço médio das importações caiu 8%. Então, vocês veem que aqui há uma melhoria dos termos de troca para a situação da economia brasileira. Então, juntando, aqui a gente pode observar nesse gráfico essa evolução dos termos de troca. Então, lá de 1850 até 1900, a gente vai partir de ali abaixo de 150 para algo em torno de 250. Então, foi um crescimento bem substancial. Dando uma melhoria nos termos de intercâmbio de 58%
e um aumento no volume exportado de 214%. Com 14%, a gente pode tentar inferir quanto aumentou a renda, tá? Então, se a gente supor que a quantidade ela cresceu, tá, em 300, ela triplicou, né, e ainda né, que representa esse aumento de 200%, e ainda teve um crescimento adicional de 14%, ela pode ser representada por 3,14. Os preços aumentaram 58%, então é 1 mais 0,58, então 1,58. Multiplicando quantidade vezes preço, a gente tem, né, que o produto aqui vai ser 4,96, tá? Então, 4,96, que em porcentagem representa um crescimento de 3,96%. Tá? Então, logo, o setor dinâmico da economia quase quintuplicou nesse período. Tá? Cresceu quase 400%. Onde a gente observa que a receita total, digamos, né, que é a nossa quantidade vezes o preço, ela cresceu quase 400%. Um crescimento muito substancial para um período de em torno de 50 anos. E o Furtado, observando isso e ele acaba buscando qual é o aumento da renda real do conjunto da economia e não só do setor dinâmico. Então, beleza, ele vai dizer, olha, o café evidentemente cresceu muito, fez com que houvesse um crescimento de renda muito grande agregadamente na economia brasileira, mas ele tem uma questão ligada a uma concentração regional. Então ele acaba se concentrando, tendo efeitos de impulsionamento econômico e de mudança estrutural, basicamente no Sudeste e as outras regiões do país, né? Então, ele vai observar, por exemplo, que se a gente tomar todos os produtos, na média, eles cresceram uma quantidade exportada de 214% e de preço médio de 46%. Contudo, se a gente olhar o açúcar, que é o principal produto do Nordeste, ele teve um crescimento de 33%, mas uma queda de 11%, enquanto que o algodão cresceu 43% as suas exportações e seu preço aumentou 32%. Então, a partir disso, a gente pode observar como ocorre, né, esse desempenho de renda nas diferentes regiões do país. Então, a gente pode observar que cada região, das 5 regiões brasileiras, elas acabam tendo um foco em um tipo de produto específico. Então, a economia do açúcar e do algodão inclui o setor de subsistência ligado a essas atividades, que se baseia basicamente no Nordeste. Então, ali principalmente em Pernambuco e Maranhão. A gente vai ter a economia de subsistência no sul do país, a qual contribui pouco para a renda agregada brasileira, em que boa parte da entrada de imigrantes vai se concentrar na formação de novas colônias. A economia do café, que é uma região mais central e baseada no Rio de Janeiro e São Paulo. Uma economia da borracha, que é concentrada na Amazônia, como a gente viu, foi um ciclo que durou muito pouco tempo, e a economia do cacau, né, na Bahia. Então, a economia do açúcar e do algodão, né, aqui é o Nordeste excluindo a Bahia, a gente vai ter nesse período um crescimento de 35%. Ela representa 35% da população do país e teve uma taxa de crescimento populacional de 1,2% ao ano. O crescimento populacional no meio século, ou seja, nesses 50 anos, de 1850 a 1900, foi de 80% da sua população, então ela quase dobrou. O crescimento da renda real gerado pelo setor exportador foi de 54%. Conclusão, houve um declínio da renda per capita de menos 0,6%. Ou seja, a população quase dobrou, mas a renda ela cresceu menos da metade. Então, com isso, houve uma queda da renda per capita nesse período. Foi uma região que empobreceu. Houve um aumento de pessoas, mas
a renda gerada pelo principal setor exportador diminuiu drasticamente. Já a economia de subsistência do Sul, ela se beneficiou indiretamente das exportações ao surgir no mercado pelos seus produtos. Isso permitiu a expansão da faixa monetária de suas atividades produtivas. No Paraná, ela vai se concentrar na produção de erva mate e no Rio Grande do Sul, de produção de charque, visando vendas tanto para o mercado externo quanto para o mercado interno. A população nessa região cresceu, representa 9% da população do país, tendo uma taxa de crescimento populacional de 3% ao ano. Ao longo do meio século, ela teve um crescimento de 332% de sua população, então mais do que quadruplicou, e o crescimento da renda real gerado pelo setor foi maior do que 332%, provavelmente 396%. Conclusão, a renda per capita nessa região aumentou, a renda por pessoa. Ou seja, foi uma região que era pouco povoada, recebeu muita gente através da imigração europeia, mas a renda dessa região também cresceu muito. Então, se a população quadruplicou, a renda quase quintuplicou. Então, por isso teve um crescimento percentual de 1% ao ano durante esse período. Já a economia do café, que é a região mais dinâmica da economia brasileira, ela concentrava 40% da população do país, então a maior parte dos imigrantes, ex-escravos, trabalhadores livres de maneira geral, todos concentrados dentro do sudeste brasileiro. A taxa de crescimento populacional foi de 2,2% ao ano, o que representa um crescimento populacional no meio século de 196%, ou quase triplicou então o tamanho da sua população. O crescimento da renda real gerado pelo setor foi maior do que 803%. Então, a população quase triplicou, mas a renda cresceu quase 9 vezes, cresceu 3 vezes mais. Conclusão, a renda per capita ela aumentou nesse período, tendo uma taxa média de crescimento anual de 2,3%. Já a economia da borracha, lá na região amazônica, ela tinha uma participação no total das exportações de 0,4% em 1840 e no final do século cresceu para 15%. A população ela cresceu, representava só 3% da população do país e teve um crescimento populacional de 2,6% ao ano. O crescimento populacional no meio século representou 261%, e com isso a renda per capita aumentou 6,2% ao ano. Então houve um crescimento bem expressivo nesse período, o que traz a explicação da atração de trabalhadores do Nordeste para essa região, mas como foi frisado anteriormente, isso vai só até ali o início do século XX, e depois desse período vai haver um declínio muito forte da economia da borracha. A economia do cacau, que se concentra basicamente na Bahia, ela tinha uma participação do cacau no total das exportações de 1,5% em 1900. Ela também exportava fumo e tinha uma taxa de crescimento populacional de 1,5% ao ano, o que representa um crescimento ao longo de 50 anos de 110%. A renda per capita, nesse período, ela é estável, ela não muda muito. Então cresce a população, mas a renda per capita ela vai crescer no mesmo ritmo, que vai fazer com que a região não fique mais rica. Ela basicamente vai se estagnar em um determinado patamar de renda per capita. Nesse quadro a gente tem o resumo dessas informações passadas. E olhando o Brasil como um todo, a gente observa que houve nesse período um crescimento da renda real do país de 440%. O crescimento da renda real por ano foi de 3,5%. O crescimento da renda per capita de 1,5% ao ano, o que é um valor relativamente alto. A renda per capita nos Estados Unidos na época era um pouco menor,
do que do Brasil, porque sua população crescia mais rapidamente. Porém, o Brasil saiu de 75 anos de estagnação, né, que é desde o final do ciclo do ouro, né, para atingir até o início do ciclo do café, para atingir esse nível de crescimento. Os Estados Unidos, esse crescimento vinha desde antes da independência. Então, os Estados Unidos ele tinha um crescimento contínuo, enquanto que o Brasil tinha passado por um longo período de estagnação inicialmente. Aí a gente pode pressupor alguns contrafactuais, que é assim, tá, se o Brasil não tivesse tido esse período de estagnação logo depois do ciclo do ouro, se logo em seguida o ciclo do café, por exemplo, tivesse substituído o ouro, o que teria acontecido com a gente, né? Então, a renda per capita do Brasil lá em 1800, no início do século XIX, era de $50. E em 1850, 50 anos depois, ainda era algo em torno de $50. Ou menos. Se o Brasil tivesse crescido a 1,5%, que é a mesma taxa que ele cresce a partir de 1850, desde 1850 até 1900, a renda per capita teria sido de 106%. Se o Brasil tivesse crescido a 1,5% desde 1850 até 1950, a renda per capita teria sido de $224. Isto é, aproximadamente a marca observada na realidade. Logo, essa taxa de 1,5% deve ter se mantido estável ao longo desse período. Os contrafactuais, tá? Se o Brasil tivesse crescido a 1,5% desde 1800, né, em vez de ter sido de 1850 até 1900, mas de 1800 a 1950, a renda per capita ela não seria, né, de $224, mas sim de $500. Então, mais do que o dobro. Isso é aproximadamente a marca observada na Europa em 1950. Portanto, o que a gente observa aqui é que o atraso de nível de renda per capita no Brasil ele tem um período bem, se pode encontrar num período bem definido, que é a estagnação de 1775 a 1850, e não um período mais recente. Então, a causa do atraso brasileiro não está no século XX. No século XX, o Brasil cresceu de maneira adequada, e mesmo no final do século XIX, ele também teve um ritmo de crescimento interessante, similar aos Estados Unidos. O problema é que, até chegar nesse momento, o Brasil teve um período de estagnação muito longo. E com isso a renda ficou muito baixa, seu estoque de capital também muito baixo, sua capacidade produtiva também muito atrás dos outros países, e por isso ele ficou também atrasado, né? Digamos que o salto que ele deveria dar para alcançar os outros países era muito grande. Então, com isso a gente encerra a aula de hoje. Leiam os capítulos 23, 24 e 25 do Celso Furtado, da Formação Econômica do Brasil. E a gente se vê na próxima aula ainda discutindo esse período da economia de transição. Tá? Então, bons estudos e até a próxima aula.